Shalom, mais uma vez com vocês, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, preciosos para a minha vida. Eu agradeço do fundo do coração as inúmeras mensagens que chegam, as perguntas, as palavras de gratidão. Tudo isso é muito bom, né? As perguntas porque nos fazem trabalhar mais a favor de vocês, a favor do conhecimento das escrituras, do Tanakh, da Brit Hadashah e principalmente da Torá. E as palavras de incentivo, né, como eu digo, são um estímulo para a gente continuar na produção dos vídeos, né? Faz muito bem para todos nós, porque a gente, como toda e qualquer pessoa que ama a Adonai e ama a sua Torá, o desejo é que esse conhecimento se torne global, né? Todo mundo possa conhecer. E dentro dessa alegria, desse bem-estar, dessa disposição para a gente estudar mais uma porção da Torá, eu gostaria de hoje começar também uma sequência de vídeos com um objetivo muito específico, mas a sequência será sobre Bereshit, ou seja, Gênesis, mais especificamente sobre a criação do universo, a criação da Terra. Depois nós vamos falar sobre os patriarcas, nós vamos falar sobre Abraham, vamos falar sobre Isaac, vamos falar sobre Yaakov, vamos falar sobre Yosef, o José, e tudo isso para que a gente possa ir ao longo da Torá aprendendo e nos chamando a atenção para o Mashiach, o Messias. Qual o meu objetivo lá numa sequência de vídeos? É tratar desse tema, o Messias, de modo que você que está me vendo aí, assistindo nos vídeos, acompanha, possa ter um entendimento verdadeiro sobre o Messias. Pedro, né, creio que Yeshua é o Messias, né, que veio na sua primeira etapa como Ben Yosef, e que virá agora como Ben David, como o rei. Mas até para ter esse entendimento, eu preciso de fundamentação, preciso de argumentação, né? E um outro grande detalhe em relação ao Messias é ter entendimento pleno de quem é o Messias, no sentido bíblico, né? Porque a partir do quarto século o cristianismo distorceu totalmente a pessoa de Yeshua, de Jesus. Então criou uma ideia meio pagã, vamos dizer assim, da pessoa do Messias, e acabou rompendo laços espirituais com Israel, porque a partir do momento que adentrou um paganismo, rompeu-se esse laço. Quando a gente vê o livro de Apocalipse, o livro de Revelações, nós vamos ver que ele não foi escrito para a igreja cristã, para o cristianismo. Ele é um livro de revelações para o povo de Israel. E é claro que em Israel inclui os chamados cristãos, os verdadeiros, né? Aqueles que amam a Adonai, amam seus mandamentos, né? Amam a Torá e, obviamente, reconhecem Yeshua como o Mashiach, o Messias. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque para eu ter todo esse conhecimento sobre o Messias, eu preciso também ter um entendimento do que é a criação, porque tudo está relacionado. Se nós olharmos, só para encurtar, você não tem como compreender o livro de Apocalipse sem entender Gênesis. Você não tem como entender Apocalipse sem entender a Torá, porque são fatos relacionados. As escrituras, ela é conceitual e ao mesmo tempo ela é direcional, ou seja, ela vai caminhando de uma maneira que vai te conduzindo àquilo que Adonai quer que você tenha de compreensão. É como se fosse uma escada, né? Você vai subindo degrau por degrau até chegar no topo da escada. Você não tem como esticar a perna e chegar lá no topo da escada sem passar por esses outros degraus. E se você tirar todos esses outros degraus, a escada não subsiste, ela não se mantém. Então não existe Brit Hadashah, ou que chamam erroneamente de Novo Testamento, sem Torá. Não existe livro de Apocalipse sem Torá.
É preciso ter esse conhecimento. Então, por isso que eu quis voltar nesse tema de Bereshit, de Gênesis 1, porque ele é muito profundo. Eu já aproveito aí para pedir para você, por favor, se você não está inscrito no canal, se inscreva, porque isso dá aquela bombada no YouTube e faz com que o canal seja visto por mais pessoas possam ter a compreensão então da Torá. E curta, né? Porque também cada vez que você curte, ativa o sininho, isso faz com que o YouTube detecte e comece a cooperar para que os vídeos sejam espalhados, né? Mais globalmente. Então vamos começar com Gênesis 1:1, né? E aí você já vai ver que na riqueza do hebraico, e eu vou dando umas introduções também da Cabalá judaica, tá? Que vocês vão ver falar assim, na Cabalá judaica não tem nada a ver com as Cabalá que existem por aí, tá? As Cabalá que estão por aí são pagãs, são desvirtuadas. A Cabalá judaica, ela é a interpretação Sod, né? A interpretação mais profunda do que está oculto na Torá. E ela traz muita riqueza de informações para a gente. Ela não é Torá, tá? Ela é uma compreensão da Torá, vamos dizer assim, que te leva a pensar, a refletir, usando, obviamente, a própria Torá. Nós não podemos desvincular nunca de Torá. Tá? Então, Bereshit 1:1. Diz assim, lá em português, né? Vou pegar em português, depois a gente vai olhando os vocábulos em hebraico, porque é essencial. No princípio criou Deus os céus e a terra. É o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente olhar depois lá, Yohan, né? João, né? O apóstolo, ele vai falar de Yeshua, e ele vai usar a mesma expressão, no princípio, né? Quando a gente vai lá para Apocalipse, nós vamos encontrar também o princípio. Então, essa ideia do princípio, ela é importante que a gente tenha em mente com profundo conhecimento. Aí envolve as quatro interpretações que a gente dá no judaísmo, né? E incluindo os sods, que é o mais profundo, o oculto, né? Então, a gente olhar assim, nunca Adonai deixou a sua Torá sem a sua assinatura, vamos dizer assim, né? O seu tetagrama, o seu nome, a sua ação está contida na Torá, às vezes não explicitamente, né, como se fosse o tetagrama, mas está espalhado pela Torá. E até a Gemátria também ajuda muito nisso. Tá? Então, no princípio, que Deus dos céus e a terra. Então, Bereshit bara Elohim, tá? Et Shamayim ve et Eretz, em hebraico. Mas, peraí, vamos trabalhar. Bereshit. Bereshit, ela é a formação de uma preposição B, né, Bet, né, B, e Rosh, começo. Tá? Então, por exemplo, nós temos a festa de Rosh Hashanah, né, o começo do ano. Rosh, cabeça, início, começo. Né? Nós temos os Rosh, que também são as pessoas na sinagoga que têm são pessoas chaves dentro do ensino na sinagoga, né? E nós temos lá as bênçãos, por exemplo, de Adonai, que diz, vocês vão ser colocados como cabeça e não cauda, né? Vocês vão ser colocados como Rosh. E essa palavra cabeça, ela é a ideia do começo, do princípio. Tá? Então, por exemplo, se a gente olhar um ser humano, da cabeça para baixo, ou seja, começa na cabeça e vem vindo. Então, quando nós temos lá Bereshit, nós temos B e o Rosh, certo? Que seria, nós temos a preposição B na frente do vocábulo Rosh, Reshit, nós temos no princípio, certo? E aí, isso nos leva a pensar, né, o que é esse princípio? Né? O que é esse princípio? Porque é importante que a gente tenha isso em mente. Esse B, que é traduzido como no, ele também pode ser traduzido como para o princípio, ou no princípio. Então daqui já começa a ter uma ideia mais clara. Então lá, Bereshit, no princípio, criou o verbo bará, né? O verbo que só é empregado quando o sujeito é Deus, certo? Somente ele pode bará, somente ele pode criar. E isso envolve um dos três verbos que vai aparecer em Gênesis 1,
Ele é um dos três verbos e é o único verbo que envolve a criação do nada, da não existência para a existência. Então ele é exclusivo da pessoa de Deus. Por isso que está assim, Bereshit bara Elohim, né, Deus. A gente vai estudar também essa palavra Elohim, que é interessante. Et Shammai, criou os céus. Et Eretz, criou a terra. Repare na sequência de palavras, que é muito importante. Então nós temos aqui no princípio ou para o princípio. Então vamos pegar as duas possibilidades. No princípio. O que é no princípio? Ele está posicionando a criação em algum momento. Certo? E esse momento é tão especial, é tão dramático na criação, que ele é o ponto inicial de tudo, do tempo e do espaço, da matéria. Eu vejo que a matéria passou a existir, não existia matéria, e ao mesmo tempo passa a existir o espaço-tempo, ou seja, nesse momento começa a se contar o tempo. Antes desse princípio, não havia tempo, porque tudo que está antes, vamos dizer assim, é engraçado usar a palavra antes, né? Porque já dá uma ideia de tempo, mas a mente humana não tem possibilidade de usar outros recursos, então a gente tem que usar limitadamente. Antes do princípio é a eternidade, certo? Depois do princípio nós temos a eternidade e o finito, né? Vamos dizer assim, o material, a materialização das coisas. Então aqui, no momento que começou a existir matéria, passou a existir o relógio, o tempo. Começou a se contar os dias, os anos, os séculos, as horas, tudo. O tempo passou a existir a partir dessa criação. Então quando ele fala Bereshit, utilizando a ideia do no princípio, ele está posicionando aqui a criação de tudo, do espaço-tempo. Isso nos remete à ideia de que antes desse princípio não havia matéria, somente Deus. E por que eu fiz um círculo aqui, né? Porque dentro da Kabbalah é uma representação, é claro, não tem como a gente sequer esboçar Deus. Dentro da Kabbalah nós temos uma ideia, do Tzimtzum, que eu já vou explicar. O que é o Tzimtzum? Sendo Deus infinito, eterno, para ele criar o universo, ele não poderia criar fora dele, porque fora dele não existe Deus, não é mesmo? Ou seja, Deus é tudo. Não existe um fora de Deus, não existe um além de Deus. Tudo é Deus. Então, se dentro desse tudo, para existir o espaço-tempo, a matéria, foi preciso alguma coisa acontecer. Na Kabbalah nós chamamos de Tzimtzum, que é uma explicação figurativa, para a gente entender o que ele quer dizer com isso. Na Kabbalah nós chamamos de Deus de Ein Sof, o infinito, o que não tem fim, em hebraico seria, né? O que não tem fim. O infinito. Só que a nossa mente não consegue compreender isso. Mas a gente precisa guardar esse espaço. Então, o eterno, o infinito, criou a matéria, que é finita. Mas como que ele criou, se ele é tudo que existe? Deus é tudo. Não existe um espaço sem Deus. Tudo é Deus, né? Deus no sentido mais profundo. Então a Kabbalah nos ajuda usando a própria Torá, criando a expressão Tzimtzum, uma contração de Deus. Imagine que no eterno ele contraísse um ponto dele, né? Um ponto na eternidade, no infinito, e ali nesse ponto ele fizesse a luz, porque ele é luz infinita, Deus é luz, essa luz fosse materializada. E por isso que eu fiz o círculo, né? Para dar uma ideia figurativa, gente, figurativa. Deus, o eterno, o infinito, não pode ter bordas, né? Então ele é infinito, mas ele faz uma contração dele mesmo em algum ponto, e nesse ponto a luz se transforma em matéria, e é o princípio, no princípio. Então é o essa contração de Deus para que canalizasse a luz e formasse
ao universo é o Tzimtzum. Vou colocar uma imagem típica da Kabbalah. Então, no princípio criou Deus, criou Deus os céus e a terra. Então, esse princípio é exatamente esse momento da criação. Quando os cientistas eles desenvolvem a teoria do Big Bang, que todo o universo teve um ponto inicial, eles nada mais estão fazendo do que trazer toda a criação cronologicamente para trás num ponto inicial, que é o Bereshit, é o princípio. E quando eles tentam estabelecer um padrão de que o universo foi criado do acaso e que tudo se desenvolveu, eles chegam, porque todo bom cientista, ele segue os princípios científicos, a metodologia científica, ou seja, ele pode até elaborar uma teoria, mas a teoria precisa ser comprovada para ser fato. Tá? Então ele tem o Big Bang. E um dos principais cientistas, Stephen Hawking, um homem brilhante, um físico brilhante, um matemático brilhante, ele que se negava a crer em Deus, inclusive se negava a crer nele como criador, né, Deus como criador. Ele, como todo cientista, sabe que todo o universo segue leis. E aí, quando ele chega aqui no início, no princípio, no Big Bang, segundo a teoria do Big Bang, ele mesmo fala, olha, para que tudo tivesse surgido aqui, não existiram leis estranhas a que nós conhecemos hoje, ou a não existência de leis. E ele ainda chegou a dizer, eu me nego se eu disser que teve uma criação, eu sou obrigado a acreditar num Criador, e eu me nego a acreditar num Criador, porque seria confessar a existência de Deus. Ou seja, ele chega num ponto que ele não consegue explicar esse ponto inicial aqui. Porque precisaria esse algo ter um princípio, ou seja, um criador. Tudo precisa de um criador. Você não acha que tem um carro na frente da sua casa e que ele surgiu do acaso. O seu relógio, alguém o criou, alguém o montou, alguém desenvolveu. Tudo precisa de um criador. E quem criou todas as coisas, diz a Bíblia, é Deus. Então, esse ponto inicial, que é Bereshit, ele estabelece o começo de tudo. Tá? E ao mesmo tempo ele é, vamos dizer assim, o divisor entre a eternidade e o material, entre o infinito e o finito. Então, quando eu me posiciono aqui em Bereshit, eu estou estabelecendo essa fronteira entre o infinito, Ein Sof, o eterno, e o visível, o material. Tá? Por isso que eu não posso ver Deus, tá? Porque eu estou no mundo material, e o mundo material me impede de ver o mundo espiritual. Tá? Aí lá, no princípio que é Deus, Bará, então o verbo criar, somente usado para Deus, Elohim. Aí por que usou Elohim e não Adonai? Seria uma pergunta. Porque Elohim, ele vai canalizar nesse nome os atributos de juiz e criador. Sempre você vê Elohim na Bíblia, é juiz e criador. Tá? Então, foi usado o termo Elohim porque ao criar o universo, ele criou com todas as leis que fixam o universo. Tudo é mantido pelas leis, e os cientistas sabem muito bem disso, desenvolvem muito bem, chegam à compreensão dessas leis de maneira fantástica, demonstrando conhecimento de fato. E ao mesmo tempo ele é o que cria as leis e julga o universo, e o mantém com suas leis. Ele é o Criador. E aí, Bereshit bara Elohim et Shamayim. Shamayim está no plural, céus. Isso evoca a ideia de vários céus. O apóstolo Paulo, Shaul, ele chega a dizer que ele subiu até o terceiro céu. Dentro da concepção judaica existem 7 céus. Por quê? A ideia de Shamayim, de céus, é de que não existe o céu, atmosfera terrestre, existe o céu que a gente vê durante uma noite escura, onde são as estrelas, os planetas, o céu escuro, e existe o céu que está além desse céu escuro, que é a morada dos seres angelicais, vamos dizer assim. E aí, todos esses céus foram criados por Elohim,
por Deus. Por isso que é no plural. Então veja que no princípio, em Bereshit, já foi criado tudo. Os céus, esses vários céus, e também, diz assim, Ve'et Eretz, né? A terra. Esse Ve'et, ele também me conduz ao seguinte, ele pode me conduzir à ideia de que foi criado os céus para a terra, ou seja, não no sentido de dependência astronômica, mas no sentido espiritual, né? Os céus são extremamente importantes para a terra. Mas repare também que ao falar Bereshit bara Elohim et Shamayim, criou os céus, quando eu vejo a palavra céus, eu incluo tudo que existe nos céus. Todas as galáxias, todos os planetas, todas as estrelas, meteoros, cometas, asteroides, as poeiras cósmicas, os gases de hidrogênio e hélio que existem no espaço, está tudo ali dentro dessa palavra. Então eu poderia entender que bastaria eu parar o versículo aqui, né? Bereshit bara Elohim et Shamayim. Eu entenderia que a própria Terra está dentro dessa concepção da criação. Só que ele dá um destaque para a Terra. Ele diz: Bereshit bara Elohim et Shamayim ve'et Eretz. Ou seja, e a Terra, uma tradução mais literal. Ele criou os céus e a Terra. E essa especificação nos mostra a grandiosidade do nosso planeta. Não no sentido de tamanho, porque a Terra não é um planeta gigante, mas de preciosidade, de valor material, né, em termos de matéria, e de valor espiritual. Porque quando Deus criou os céus e a Terra, Ele já criou a Terra com um propósito. E ela já vai surgir segundo, vamos dizer assim, na linguagem figurada, segundo a mente, segundo o coração, segundo o pensamento de Deus, segundo o amor de Deus. Ele vai criar essa Terra, e aí a gente vai ver que vai ser nessa Terra que Ele vai colocar o seu santuário, inicialmente o seu tabernáculo, né? Ele vai colocar o seu tabernáculo, o seu templo, e a sua Shekhinah se manifesta na Terra. Ele vai repousar na Terra. A sua Shekhinah vai residir na Terra. Aí depois nós vamos ter Jerusalém, onde Adonai vai se manifestar, vai habitar junto com os homens. Então reparem que a Terra tem um caráter tão especial que é o lugar também dessa morada do Ein Sof, do infinito. E é claro que nós vamos perceber que se ele é infinito, ele não pode morar num lugar específico, né? Salomão, ele fala lá, o Salomão, ele fala quando ele está consagrando o templo lá. Os céus dos céus não são capazes de conter, quanto mais essa casa que nós erguemos para o teu nome. O Salomão, ele não está dizendo que aquele templo de dimensões tão pequenas diante do Ein Sof poderia conter Deus. Mas a ideia da manifestação de Deus naquele lugar específico. E nós vamos ver depois que ele está no Monte Moriá, no Monte do Templo, né? E o Monte Moriá tem toda uma ligação especial com os céus, com Shamayim. Mas aí a gente vai assim, Bereshit bara Elohim et Shamayim ve'et Eretz. E aí a gente vai para o segundo versículo, né? Ele diz assim: a terra era sem forma e vazia. Ele vai destacar agora o assunto terra. Eu vou parar nesses 3 versículos iniciais. E a terra era sem forma e vazia. Aí diz assim: havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Estou falando em português, tá? Agora olha só que interessante. No versículo 2, os cristãos vão tentar utilizar para criar a ideia da terceira pessoa da Trindade. Não existe Trindade, tá? Biblicamente não existe Trindade. Isso foi uma invenção do 4º e do 5º século, tá bom? Quando o cristianismo se desenvolve a partir do paganismo romano. Vamos lá, então ele diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Então ele criou a terra no versículo 1, e ele diz assim: a terra era sem forma e vazia, ou seja, ela não havia ainda consolidado a sua forma, e ela estava não hospedada, não tinha ainda seres morando nela, não tinha vida nela, né? Ela não estava ainda hospedada pelos seres criados por Elohim, por Deus, tá? Então ela estava vazia.
Nesse momento histórico ela estava vazia. E aí, havia trevas sobre a face da terra, né? E aí havia trevas sobre a face do abismo, né? Abismo é terron. Terron é a profundidade, algo que está no fundo. Tá? Então, lá na abertura do Mar de Suf, né? O Mar Vermelho, como é traduzido na Bíblia, Mar Vermelho. A expressão lá é que ao dividir as águas, houve ali o terron, né? O terron ficou liberado. Tá? A profundidade ficou liberada para que o povo de Israel passasse ali em terra seca. E o terreno nos dá a ideia de um planeta que está ainda amorfo, né? Está sem forma, como diz o texto anterior ali, a palavra anterior, está sem forma, e ainda todo, vamos dizer assim, todo enrugado, né? Vamos dizer assim, né? E havia escuridão sobre essa face dessas profundidades, né? Havia uma escuridão, e aí a gente vai pegar essa expressão aqui, rocher em hebraico. E é uma escuridão, que eu quero que vocês vejam, que é uma escuridão material, né? É uma escuridão material, ou seja, palpável, né? Rocher é sempre a ideia de que foi trazido como trevas, né? É uma escuridão palpável, que você pode tocar. Então, a ideia de que existia alguma coisa que impedia a luz, né? Então, quando você olha para o universo, eu gosto de destacar à noite, né? Você olha para o universo à noite, para o céu à noite, você vê aquelas estrelas todas brilhando, os cientistas falam que são trilhões de estrelas. Agora imagine, são trilhões de estrelas brilhando, mas não dá um clarão no céu. Deveria ter tanta luz no céu que não teria nenhuma parte preta no céu. Essa parte preta são as trevas, o rocher. Não é trevas no sentido diabólico, tá? É trevas no sentido de escuridão. É rocher. Os próprios cientistas chegaram à conclusão de que há uma matéria e uma energia escura no universo. Eles chamam de matéria escura, nós chamamos de rocher. Tá? Já existia isso desde o início lá na criação. E é exatamente esse rocher, que impede de eu ver os outros céus que estão além dele, essa escuridão. Porque se eu pudesse ultrapassar o rocher, a escuridão do universo, eu estaria imediatamente diante da luz infinita, que é Deus. E aí, a palavra mundo é muito interessante. Kabbalah explora muito essa ideia. Mundo, em hebraico, é olam. E a Kabbalah nos leva a pensar na seguinte expressão: por que olam? Por que o hebraico usa olam? Porque olam vem da mesma raiz que deriva, que dá o conceito de oculto. Então, a ideia é que enquanto no mundo Deus está oculto para nós, enquanto no universo Deus está oculto para todos nós. Nós não podemos ver Deus. Por isso que a palavra mundo olam foi utilizada, tá? E aí fala o seguinte, havia trevas sobre a face do abismo, expliquei isso, né? Face panin, ou seja, diante de, nas proximidades de, né? Então a ideia de algo físico. E aí diz assim: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Alguns textos falam: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Repare o seguinte: repare que nós já temos aqui a expressão águas, e nós nem falamos no versículo anterior, mas se subentende então que elas já foram criadas nesse ato da criação, certo? E aí essa expressão, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Merhafet, que é a expressão se mover, ela dá a ideia de um movimento organizado, um movimento contínuo, um movimento direcionado, certo? Olha só, Verua Elohim Merahefet Alpenei Hamain, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos trabalhar esse texto em hebraico? Rua Elohim. Rua, em hebraico, é a mesma palavra para vento, para sopro, certo? E Elohim é Deus, pode ser juiz, pode ser anjo, e pode ser, e está dentro do radical em hebraico, que é poderoso. Então eu poderia dizer assim: um vento poderoso, de origem divina, é claro, né? Um vento poderoso divino, de Deus, soprava sobre as águas.
já existiam águas, tá? Soprava sobre as águas, exatamente sobre a face das águas. Por quê? Reparem que aqui nós não vamos fazer apologia de trindade, de segunda pessoa da trindade. Nós estamos mostrando a sequência da criação, tá? E aí diz assim, verso 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Quando ele fala, né, vai Omer, Elohim, Yehi Or, vai Yehi Or, tá? Ele está dizendo o seguinte, pela palavra de Deus, né, vai Omer, e disse Elohim. Então, continua Elohim, vai Omer, Elohim, Yehi, haja. Reparem que a palavra Yehi, olha aí na tela e você vai ver, ela é do mesmo radical do tetragrama, indicando a origem, tá? Então vai Omer, Elohim, Yehi, Yehi Or, tá? Faça a luz, né? Haja a luz, né? Faça aparecer a luz. E aí diz assim, vai Yehi Or, e apareceu a luz. Tá? Notem, nós estamos ainda dentro do contexto do dia 1, do dia 1 da criação. No verso 4, né, eu disse que até o 3, mas para fechar aqui, eu vou no 4, deixa eu ver se nós não vamos 5. Eu disse que a gente ia até o 3, mas vamos até o 4 então, tá? E aí viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Olha só que interessante. Aqui a gente tem novamente a palavra trevas, Rocher, né, que é a escuridão palpável, vamos dizer assim, né, material, certo? E ele diz assim, ó, Vaiaré Elohim et Haor, ele viu, né? Esse Aré, ele viu, né? Ele contemplou, ele fez é um olhar minucioso de Deus, né? Vaiaré Elohim et Haor Kitov, é boa, né? Ele tá definindo, viu Deus que a luz é boa. Não é que ele não soubesse. Ele está nos mostrando aqui, definindo, a luz é boa. É isso que ele está dizendo. Aí ele fala, e fez separação, né? Vai a Vedel, Elohim, Beim, Haor. Ele faz separação. Tá? Ele vai a Vedel, ele está separando. Ele está permitindo que a Rocher e Or, né? Céu, escuridão e luz, sejam separadas. Tá? E ainda Elohim, aí diz assim, Bein, entre, tá? Houve separação, fez separação Deus, entre, tá? Divisão, Haor, Uvein, Ha-Rocher, entre a luz e as trevas, no meio das trevas, tá? Então, houve uma... É como se você tivesse algo que estivesse totalmente escuro, e você coloca a luz, e aí há uma divisão entre lado escuro e lado claro, né? Entre uma parte iluminada e uma parte não iluminada, né? E aí a gente vai ver o que? Essa luz era boa, ele destaca que a luz é boa, porque a origem da luz é divina, né? O Or é divino. Tá? E mais também, mais especificamente aqui, você vai ver que ele vai explicar que isso vai indicar que ele diz assim, Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Agora nós vamos entender o seguinte, eu li o dia primeiro, mas isso é mentira, não está dia primeiro, está dia 1, Yom Echad, dia 1, é um dia singular, gente. Ele não é o dia ordinal, primeiro, segundo, terceiro, não, é o dia 1, é um dia totalmente diferenciado de todos os outros dias. Você imagina que toda a criação, tudo que existe, está concentrado dentro de Errad, desse dia 1. Então as coisas se tornaram manifestas nesse dia 1, Errad. É um dia incompreensível para a nossa mente. Mas ele assim, Deus chamou a luz dia, tá? Vai querer Elohim, Laor, Yom. Então agora ele está definindo, Yom, está surgindo o dia, tá? É o princípio da criação, o relógio, a cronologia, o tempo, tá? E aí, vê lá Rocher, ou seja, e as trevas, né? E as trevas, Cará, Laielá,
Vayehi Erev. Erev, ele chama, aí olha só, Vela Rocher, Kará, Lailá, ou seja, ele chamou de noite. Lailá em hebraico é noite. Então ele, mas peraí, se eu tenho a terra aqui e eu tenho dia e noite, essa luz está procedendo de algum lugar para poder ter essa sensação de dia e de noite. É isso que eu vou mostrar para você mais adiante, que o Sol já tinha sido criado aqui, nesse princípio. Criou os céus, o Sol já foi criado. O Sol já é a nossa fonte de iluminação para formar dia e noite. Tá? Yom, Lailá, tá? Dia e noite. E aí ele diz assim, ó, Vayehi Boké, foi amanhã. É amanhã. Ele está posicionando o relógio. E Yom Errat, foi amanhã do dia 1. Reparem, gente, tudo isso está acontecendo, e ele está dizendo assim, todo esse processo que eu falei aqui nesses 4 versículos anteriores, aconteceu na manhã do dia 1. Ele posiciona cronologicamente o tempo. Tudo aconteceu nessa manhã do dia 1. E esse dia 1 é um dia especial. Porque é nesse dia 1 que está sendo criada a sensação agora de Yom e Lailá, de dia e noite. Tá? Então, nós vamos continuar. Eu quero bater nesse detalhe. E se eu usar a expressão no princípio, traduzir como para o princípio, aí eu vou jogar essa ideia de que tudo foi criado para algo, para um princípio. Esse princípio é assunto de outro vídeo, porque vai dar bastante tema também para trabalhar. Mas eu quero que você foque nesse detalhe aí, você vai, com certeza você vai se apaixonar, tá? Pelo hebraico, pela Kabbalah judaica, e por essa compreensão da criação do universo. Que Adonai te encha de sabedoria, de Torá, e que você passe a amar cada vez mais Deus da Torá e a Torá de Deus. Amém? Um abraço e um beijo no coração de todos.